Pediu para girar? A paz. Estamos aqui mais um dia de aula na Escola Bíblica Dominical. Hoje eu vou falar sobre a igreja primitiva, mas antes vou lembrar aqui da questão do jejum, que foi instituído na data de hoje. Quem puder estar aí partilhando desse momento, Deus ele vai trabalhar nos nossos corações. Aqui ninguém está falando de partido político, ideias políticas. Estamos falando de jejum, estamos falando de Deus curar essa nação. E para isso nós temos que jejuar. O próprio diabo ele resistia a isso, resistia à questão do jejum. Então não vamos entrar em mérito político, tá? Vamos entrar na questão de salvação da nação. Todos nós estamos no mesmo barco, tá? Tá essa pandemia aí, não podemos brincar. Vamos fazer a nossa parte e deixa Deus também fazer a parte dele. Amém? Tudo dentro da sua permissão. Vamos orar aqui e vou começar a aula falando sobre a igreja primitiva. Vai ser lido em Atos 2, capítulo 2, versículos 42 a 46. Amém, irmãos? Deus, obrigado por esse dia. Tu és o Deus poderoso. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pela nossa igreja. Continue nos guardando, nos abençoando. Seja feita a tua vontade, Senhor. Tudo está no teu controle. Continua guardando cada família que está assistindo essa aula. Bendito sejas o teu nome. Continua protegendo, dando discernimento. Bendito seja o teu nome. Continua protegendo a casa dos seus filhos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela nossa liderança. Continue dando ele discernimento, sabedoria, condução nessa situação que vivemos. Para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos hoje aqui falar de igreja primitiva. Se nós analisarmos, no meu tempo de igreja, eu tenho verificado assim, muita gente falando sobre igreja primitiva, dentro daquela ideia, a igreja primitiva é a que era bom, as pessoas dividiam tudo, a igreja primitiva que era bom, tinha cura, a igreja primitiva era ótima, porque as pessoas oravam mais, na igreja primitiva era isso, na igreja primitiva era aquilo. Realmente. Mas por que não falarmos sobre ela? Como foi no contexto bíblico? Como foi introduzida? Qual foi a finalidade? Os tempos bons da igreja primitiva, que a gente tem que diferenciar. Os momentos, tá? Tudo na nossa vida são momentos, são ondulações. Ela sobe e ela desce. Ela sobe e ela desce. Batimento cardíaco é a mesma coisa. Você vê quem faz investimentos, ciclo global, tempo de alta, tempo de baixa, tempo de alta, tempo de baixa. E assim vai. E por que não a igreja nos seus momentos? E eu queria falar sobre a igreja primitiva, que está em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 46. E eu vou ler para vocês. Atos 2, 42 a 46. Que diz: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E, perseverando todos os dias
concordemente no templo e partindo o pão de casa em casa. Comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Só até aí. Então, aquele momento era um momento em que eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, eles tinham as orações, partiam o pão, pegavam todos os seus bens e dividiam, e conforme a necessidade de cada um, louvavam a Deus. E tempo bom é pedacinho do céu na terra. Momento esse que começou a igreja primitiva, ela começa quando Jesus vai ascender aos céus, deixa seus discípulos, Pedro e João, com os outros apóstolos, que se tornam um apóstolo, até porque dentro da tradição você só vira mestre, que seria o apóstolo, ele se torna mestre, depois que o mestre morre. Então você é aluno, seria um discípulo. Quando o seu mestre morre, você se torna mestre. Claro, lembrando que Jesus ele morre, mas ele ressuscita. Ele ascende aos céus, então ele se ausenta. Então os discípulos eles se tornam apóstolos. E ficam esperando a descida do Espírito Santo. Isso está relatado em Atos. E eles começam o evangelismo. Começam o ir de pregai dentro de Jerusalém. E quando eles começam, vem aquele tempo de bonança. E quais são os tempos de bonança? Você tem as experiências. As primeiras experiências da igreja primitiva, experiências boas, foi esse momento. Eles vivem algum tempo de bonança. Qual eram os tempos de bonança? Existiam alguns, que eu vou compartilhar aqui para vocês. Havia temor. Quando os apóstolos começam a pregar, a falar da palavra de Deus, e as pessoas se convertiam, elas tinham temor de Deus. Eles tinham o acatamento da doutrina. O que os apóstolos falavam, eles entendiam que era Deus falando, porque eles sabiam, estava fresco ainda o momento, distância, morte, ressurreição, ascender aos céus. Esse tempo ele estava próximo deles. Não estou falando de hoje, 2020 anos, 2000 anos, né, atrás. Eu digo momento próximo, dias, semanas, meses, próximo. Então, estava um burbúrio na região. Então, os apóstolos começam a pregar, a falar de Jesus, e eles tinham temor. Eles tinham acatamento à doutrina. Você vê também que eles tinham unanimidade, uma coisa só. Era estabelecida, ou seja, as pessoas faziam não de acordo com as ideias dela. As pessoas, os convertidos, elas faziam de acordo com as doutrinas dos apóstolos. Então ele seguia o que os apóstolos falavam. Ele seguia o que a lei dizia. A palavra de Deus falava. Eles se baseavam naquilo. Eles não tinham, tem as minhas concepções. Não. Eram todos unânimes. Seguimos essa ideia. Deus falou isso. É isso. Deus falou aquilo. É aquilo. Tinha também... Eu estou indo um pouco rápido porque tem muita coisa para falar. E o tempo é curto. Havia comunhão. Quando você fala de comunhão, ninguém discordava do padrão. As pessoas elas adentravam e começavam a compartilhar as ideias, as mesmas ideias. Começava a se adequar à situação, se adequar àquela localidade. Irmãos, façam comparação, uma pequena comparação da igreja primitiva com a nossa igreja hoje. Pegue o que eu estou falando aqui da igreja primitiva e tente levar a nossa igreja de hoje. A nossa igreja tem acatamento da doutrina, a nossa igreja tem unanimidade, a nossa igreja tem comunhão. Tem comunhão. Igual a igreja primitiva.
Havia também, além da comunhão, havia liberalidade e suprimento. Quem já viu esse episódio aqui sabe que nos tempos de bonança, o pica-pau e o lobo numa ilha, depois de lutas, quando aparece esse tempo de bonança, eles se tornam amigos, dividem, quer mais um ketchup, quer mais um hambúrguer. Sim, tudo na boa, todo mundo feliz. Fartura. Havia liberalidade. Então, na época, os convertidos, o que ele tinha, ele dividia com o outro. Ele não tinha aquela ideia faraônica, que é o que o faraó fazia, de guardar tudo para ele e vou levar como morto e vou levar para minha pirâmide. Não, ele tinha uma ideia, ele tinha a ideia de não ser preso aos bens materiais. Então ele não era preso aos bens materiais. Ele simplesmente eles eram presos à palavra de Deus. Até porque na época os apóstolos, quando pregavam a palavra, eles estavam falando que Jesus viria. Então eles entendiam o seguinte, que é um entendimento correto, que hoje muita gente não se prende, que era o entendimento que Jesus podia voltar a qualquer momento. Jesus tinha acabado de ascender aos céus, ele ascendeu aos céus. Aí, quando começa a pregar, já estava pregando que ele viria. Eles estavam já entendendo o seguinte, ele pode vir a qualquer momento. Para que se prender a valores? Se prender a bens? Então, primeiro que a expectativa de vida da época era pequena. A expectativa de vida era 30 anos, 40, 45 anos, 50. Por exceção, alguns chegavam a 70, a 80. Naquele período, muita guerra. O saneamento básico não tinha saneamento básico, escassez de saúde. Então você vê que as pessoas elas não duravam muito tempo. Então as pessoas elas se prendiam a o que eu tenho, vamos nos manter até a vinda de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento. Para que eu vou ter tudo isso? Então era bem dividido de acordo com as necessidades, que eu vou falar isso depois. Porque você vai perceber que existem pessoas que são aproveitadoras. Tá? Havia também, eu falei aqui do liberalidade e suprimento. Existia também, antes de eu falar do milagres, existia também a simpatia do povo. O povo da região, vendo que os apóstolos pregavam e o evangelho ia sendo aumentado, as pessoas se convertiam, o que ele fazia? O povo simpatizava com os cristãos. Por quê? Simpatizava porque admirava o modo de vida dos cristãos, aquele bom testemunho, vendo eles repartindo, eles orando, adorando a Deus, aquele fervor. Então, tinha mais... existia mais a simpatia em cima dos cristãos. Então, assim, a porta do coração deles estavam mais abertas. Já tinha algo para adentrar. Então, você via muito isso na comunidade. Caramba, que legal o modo de vida deles. Caramba, eles dividem e eles oram um pelos outros. E eles se ajudam e eles seguem de acordo com a palavra do Deus que eles creem. Pô, legal isso, muito legal. E isso fazia com que, se você pregasse a palavra para eles, a porcentagem de chances de eles se converterem eram gigantes. Eram gigantes. Tá? E falando também sobre milagres. Não adianta. O ser humano ele é preso ao milagre. Ele quer ver um milagre. Então, isso acontecia toda hora. Período de Jesus, nem se fala. Acontecia toda hora. E você vê Pedro e João na porta do templo, como vocês estão vendo aqui, de um outro formato. Pedro e João na porta do templo, na porta formosa, existia um coxo. Ali, pelo relato bíblico,
ele tinha uns 40 anos de idade, mais de 40 anos, e ele ficava pedindo esmola, e Pedro e João, eles falam, não tenho ouro nem prata, mas isso aqui eu te dou, cura ele. Levanta, ele levantou, e você vê que tinha esses milagres, de pessoas colocarem outras no caminho para Pedro passando, a sombra dele fazer a pessoa ser curada. E no apóstolo Paulo tem lá que falam que levam lenços, que aí são estudos para outro momento, tá? Quando a gente fala da sombra e do lenço, isso aí é para um outro momento. E você vê que ele fazia isso. E você vai perceber aqui que existia com isso, com a simpatia do povo, com o milagre, você vai ver aqui que existia as conversões. Você vai ver as conversões. Então, as pessoas elas se admiravam com o cristianismo, se admiravam com os milagres, com todas aquelas divisões, aquela comunhão, aquele acatamento à doutrina, aí vem as conversões. Dentro das conversões, você via o apóstolo Pedro, ele simplesmente fez a estatística de número de cristãos aumentar em 2.600% em um momento. Ele pregando, ele já aumenta para 3 mil conversões. E vão entrando pessoas, Aí você via também a contribuição dos comerciantes, porque os comerciantes da região, eles foram grandes propagadores do evangelho, que as pessoas prendem os apóstolos que fizeram. Não foi só os apóstolos, os comerciantes também. Por quê? Os comerciantes eles se convertiam e as pessoas iam lá. Por exemplo, quero trocar a ferradura do meu cavalo. Tá trocando a ferradura, o ferreiro ele tá ali falando de Jesus. Quero comprar um alface, uma batata. A pessoa ali do hortifruti da época, ele simplesmente estava falando de Jesus. Então, as pessoas viviam de comércio. Então, você tinha aquela... imagina o Guanabara. Imagina o Guanabara, você sendo atendido pelo Guanabara, tá? Pelo caixa, e todos os caixas falando de Jesus. Os gerentes falando de Jesus. Todo dia. Então, o aumento do cristianismo ela foi crescendo e crescendo e crescendo. E aí diz aqui, e perseverando todos os dias concordemente no templo e partindo o pão, de casa em casa, comia o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja, os que estavam sendo salvos. Então, estatística. Vai subindo, 3 mil, 4 mil e vai subindo. Só que, lembra que eu falei no início da aula? Sobe e desce. Sobe e desce. Então, essas experiências não ficaram daquela maneira. Por quê? Veio depois as próximas experiências. E qual é a experiência? Você tem que pensar que quando você tem 3 em casa, é uma coisa. Quando você tem 10, a coisa já muda. Quando você tem 20, muda mais ainda. Quando você tem 1.000, muito mais. E quando você tem milhares de pessoas próximas, aí começa a vir os problemas. Irmãos, sempre lembrando, igreja primitiva fazendo paralelo à igreja contemporânea, que é a nossa igreja, a igreja atual. Tivemos comunhão, unanimidade, milagre, porque o milagre não é só levantar. Tem vários tipos de milagre. Digo, um milagre, você jovem, conseguir resistir às drogas e caçar um trabalho dentro de uma região que é dominada pelo tráfico. É um milagre. É um milagre, é um exemplo de milagre. Então, começa a vir os problemas. E quando você vê uma quantidade de pessoas
Aí começa a pregação do evangelho e comunhão, e as pessoas vão ali, vão ficando juntas, partindo pão todo dia, né? Toma um pedacinho, toma você também. Ô irmão, toma aqui. Ô, bebe esse vinho aqui, pô, legal. Ô, olha só como o nosso Deus é glorioso. Pô, muito legal, né? Pô, lindo, o pedacinho do céu na terra. Eu e o Arthur, a gente fala muito a ideia do... quando a pessoa olha o céu na terra, olha você botando tua cabeça dentro da boca do leão, as criancinhas correndo no campo, tudo. Pô, lindo, 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 maravilhoso. Só que nós vivemos no planeta Terra, mundo, e o mundo, ele jaz do maligno. Então o plano divino não é terra, o plano divino é céu. É isso que a gente tem que entender. Então, enquanto estivermos na terra, sobe e desce, sobe e desce. E agora está na hora do desce, que é o quê? Os problemas. E quais são os problemas? Quais foram os problemas na igreja primitiva e nós aqui também? Começou, primeiro, ressentimento, inveja e oposição. O que aconteceu? Os saduceus, aí sempre lembrando que eu falei isso na outra aula, o partidarismo, as ideias opostas sempre existiram. Abel tinha uma ideia, Caim tinha outra, ó, 2. Deus tinha uma ideia, o diabo tinha outra. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, a gente tem que se adequar e fazer o nosso melhor. Não, mas ele acha isso, eu acho aquilo, e ficar nessa ideias opostas. Ver a oposição. E a oposição, muitas vezes, pode vir por inveja e ressentimento. E você vê aqui com os sacerdotes. Eles ficaram com inveja. Porque eram judeus. Na verdade, essa pregação do evangelho que eu estou falando para vocês na igreja primitiva, eram com judeus. Tá? Não chegou os gentios ainda, por conta ainda, porque Paulo ia entrar no cenário. Estou falando no início. Então você via a oposição das autoridades. Principalmente os saduceus, eles tiveram inveja e começaram o quê? Vamos prender eles. Prendia e não adiantava, não tinham que acusá-los, tá? Vamos prender Pedro e João. Aí o coxo do lado em pé. Tipo assim, todo mundo viu. Os sacerdotes todo dia passavam ali. Pô, 40 anos. Estavam passando ali. Aí você vê a prova do lado. Não tem o que fazer, o cara operou milagre. Quando eles dois falaram, Pedro e João, eles eram iletrados, eles eram analfabetos. Tá? E os sacerdotes olharam e falaram, pô, esses caras são iletrados. Pô, como é que eles falam dessa maneira, com essa ousadia, com essa desenvoltura? Esses caras andaram com Jesus, já reconheceram. E nós? Nossa condução, a forma que nós agimos, quando a pessoa olha, ele olha assim, pô, esses aí são cristãos, eles andam... Pô, porque Jesus fala dessa maneira, a palavra fala dessa maneira, não, eles são... É isso que nós temos que ter cuidado. Eles dois, os dois apóstolos, falaram naturalmente, falando com ousadia, e os sacerdotes reconheceram. Os sacerdotes reconheceram. Quando eu falo sacerdote pra gente, seria o mundo. A pessoa que é nossa oposição reconhece. Pô, esse cara aí fala como Jesus. Você vê aqui também um outro problema, falta de sinceridade. Aí já não é mais a oposição, é dentro da igreja. Dentro da igreja começa a falta de sinceridade, falta de acatamento, falta de unanimidade, aí já começa a inverter. Falta de consideração com os outros. Começa um pouco do egoísmo. Que aí você vê até aproveitadores. Vou ler aqui para você em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 3, 8 ao 12. Vou só ler. Que ele fala o seguinte.
Nem comemos o pão de homem algum de graça. Perdão. Nem comemos o pão de homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados em nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos poder, mas para dar a vocês em nós mesmos exemplo, para nos intimidardes. Ou, perdão, para imitardes. Porque, quando ainda estávamos com vocês, isto foi mandado a vocês, que se alguém não trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que há algum entre vocês que andam desordenadamente não trabalhando, antes intrometendo em assuntos alheios. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Aqui não está falando de desempregado, tá, gente? Tem gente que está desempregado. Aqui está falando de aproveitador, não quer trabalhar. Então ele se aproveita da comuna, da comunhão, do partir do pão, do vende bens, e pega e entrega para poder ser dividido. Só que lá, quando eu relatei, lá diz o seguinte, segundo a necessidade. Quando fala de necessidade, na época, falava de pessoas, eram viúvas, aleijados, cegos, pessoas incapazes e desempregados. A pessoa não conseguia trabalho. Como que era o trabalho da época? Normalmente era comércio. Quando você fala de comércio, normalmente, eu vou por regra, é assim. Você pega um familiar da tua casa, pai, ele é dono de um comércio. Ferreiro, marceneiro, vamos botar aí Gabriel Barbosa, marceneiro. Gabriel Barbosa é dono de uma empresa de marcenaria. Ele ensina o ofício ao filho, João Gabriel, que agora está lá no molinho, lá dormindo. Então, ele ensina João Gabriel. João Gabriel, ele vai crescer, vai aprender o ofício. O pai, depois, quando ele já estiver parando, o filho continua. João Gabriel passa para o filho dele. Era assim. Então, as pessoas, elas passavam a profissão de um para outro. Por isso que você vê o judeu. O judeu, ele tem é próspero. Por quê? O filho já aprende o ofício do pai e segue. Não é igual no nosso país, em que o pai constrói um patrimônio gigantesco, o filho fica de playboy, não quer nada, só usa o dinheiro do pai. Quando o pai morre, ele assume e não sabe conduzir o negócio e quebra. Acabando ocasionando desemprego, né? Mas aqui, você vê, quando ele fala de pessoas se aproveitando. Aí já começa. Mas por que isso? Porque a quantidade aumentou. Mais gente, você vai ver a falta de sinceridade. Porque você está falando de seres humanos. E isso na igreja primitiva e isso na nossa igreja de hoje. Você pega na nossa igreja de hoje, é isso. Começa com 3, irmão, vamos orar. Aí 5, 10, 50, 100, aí já vai começando. Por quê? Existem pessoas que têm a índole boa e pessoas que têm a índole ruim. Que pode ser transformado, claro, basta ele querer. Basta ele querer. Mas eu estou dizendo de essência, a pessoa ela tem isso. Então ela tem que se adequar aos padrões divinos, que são os padrões da igreja. Aqui fala também discriminação e murmuração ou queixa. Começa isso na igreja primitiva. Então vocês já estão começando a perceber que na igreja primitiva não tinha só o partir do pão, o milagre, unanimidade, temor, acatamento à doutrina. Não tinha só isso. Já está começando a ver que tem problema. Então você vê a discriminação, murmuração ou queixa. As pessoas começam a se queixar. O que ocasionou na igreja primitiva? Porque eles tinham o sistema de ajuda a viúvas, tá? Eles ajudavam muitas das viúvas, só que a quantidade era pequena, depois aumentou e começou a reclamação. Aí você vê, quando aumenta a demanda,
quando aumenta a demanda, a gente precisa de quê? Nós precisamos aumentar a demanda de lideranças para poder administrar melhor. Porque, por exemplo, você lembra do exemplo de Moisés, né? Quando ele julgava, ele sozinho julgava tudo. Pô, fulano pegou minha galinha. Pô, fulano bateu no meu cachorro. Pô, fulano montou no meu cavalo, não autorizei. Coisas pequenas e Moisés, ele tinha que julgar tudo. Então era muita coisa para ele, fica pesado. Então, depois o sogro deu aquela orientação para arrumar uns outros anciãos para poder ajudar nos julgamentos menores e julgar as coisas mais graves. E você vê que na época da igreja primitiva, começou com os discípulos, que são os apóstolos, que são os pilares, né? Que são 11, que Judas acabou se matando. De 11 eles pegam mais um. E aí dão continuidade. Aí tinha os outros discípulos também que foram usados para liderança, mas eram poucos. Como eu falei, Pedro, num discurso, 3.000 se converteram. Como é que você toma conta de 3.000? Não tem como. E 3.000 que tem famílias, e até porque os 3.000 não contavam mulheres e crianças, contaram homens. Então você já imagine a proporção. Então você vê que era difícil. A estrutura igreja era mais difícil. Hoje a estrutura igreja, o negócio é diferente. A estrutura igreja é outra. Hoje você já tem um endereço fixo, você tem aqui online, você está em casa e está assistindo a aula. A estrutura é outra. Eu posso alcançar o mundo online. Então, assim, é uma outra estrutura. Ali é entre eles. Você pensa, você com alguns pães para dividir diariamente, uma produção de pão diário, e do nada vem 3.000. E aí, é aqui, né? É aqui que é o pão? E aí, 3.000. Aí começa a produção. Aí aumenta a produção. Aí, com a produção, você tem familiares que vão morrendo, mais viúvas. E assim, aí vai embora. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso. Então, começa a murmuração. Hoje na igreja, tem discriminação, murmuração e queixa. De repente, eu não sei, mas tem. Quando eu falo igreja, é igreja no geral. Toda igreja tem alguém que discrimina, toda igreja tem alguém que murmura ou alguém que queixa. De repente não expressa, mas pensa. Seguindo. Com tudo isso, toda essa parte ruim, essa experiência ruim, ele acaba trazendo o quê? Perseguição. Aí começam as perseguições. As perseguições começam com os judeus, tá? Aí entra num certo ápice com Saulo, que depois se torna Paulo, dentro daquela ideia que eu falei na outra aula, que vão criando na mentalidade da sociedade uma repulsa ao cristianismo e começa a perseguição. Aí, meus irmãos, que começa o filtro. Aí você pensa, caramba, perseguição é ruim? É uma experiência ruim, mas boa. Por quê? É uma experiência ruim, porque muitas pessoas morreram. Você via lá a perseguição quando chega na época do Império Romano, que você pega aí Nero, ele persegue, depois, no começo do governo de Nero, ele tinha umas leis boas a favor da população e tal, mas depois, meu amigo, ele começa a ficar louco, ele se sente Deus, coisas de imperadores, né? E ele taca fogo em Roma. Isso diz os historiadores, que a princípio foi ele queria fazer uma mudança no cenário da cidade, aí tacou fogo dentro dos 12 ou 14 bairros, 10 foram atingidos, destruídos, e ele viu que o povo já estava odiando ele, e ali foi o ápice, tá? O povo odiava ele, o povo no geral, e ele, para tirar da conta dele, joga na conta dos cristãos que foram os causadores de incêndio. Aí começa a ideia midiática da época. Então ele
começa a perseguir os cristãos, dá ordem, dá um decreto para perseguir os cristãos, usa como tocha para iluminar, como poste, né? Para iluminar a cidade, usa os cristãos, e usa também os jogos, né? Que os animais usavam, ele botava os animais para atacar os cristãos na época. Aí mais uma comparação com antes e com depois. O pão e circo. Então, para que eles criavam os jogos? Os jogos eram criados, questão de gladiadores, depois você vê ali, colocava os cristãos para os animais eles atacarem, para matar. Você via que era o quê? O povo queria ver a violência, hoje não é diferente. A gente fica procurando a violência e aqui, ó, morreu fulano, morreu aquilo, CPF cancelado. É a nossa mente, a gente quer ver e, pô, fulano, soube que fulano morreu e morreu um bairro todo vai para assistir. E na época, a mesma coisa. O que eles faziam? A liderança, ele fazia o quê? Vamos criar o jogo que distrai o povo. Vamos distrair o povo. Então, para tirar aquela ideia, vamos esquecer que Nero colocou fogo em Roma, vamos esquecer da falta de saneamento básico, vamos esquecer da fome, porque hoje meu dia tá feliz, porque hoje tem os jogos. Vou lá ver os cristãos morrerem, eu quero ver o leão comendo cristão. É isso, o povo era preso a isso, e hoje não é diferente. Hoje nós temos as nossas distrações para alguns eles fazerem algo que não vai agradar a Deus ou não vai agradar o povo. Então vão fazendo na surdina. Então os cristãos eles são perseguidos. Você vê Nero perseguindo, ele morre. Depois dessa perseguição, você tem um momento de paz, que entra Domiciano, ele entra e o decreto dele era mais de exilar, expulsar eles da região. Ou prender. Você vê no exílio que o João, o apóstolo João, João lá em João que escreve o Apocalipse, ele vai para Patmos. Então ele está exilado. E você vê depois também Trajano. Trajano foi um imperador que ele entendia o seguinte: foi mais um momento também de tranquilidade para os cristãos. Porque Trajano ele tinha um decreto que ele falava o seguinte: para que eu vou gastar dinheiro do Estado com cristão? Para que isso? Para que eu vou gastar dinheiro do Estado com ele? Só posso gastar com outra coisa, que eu não sei o que ele gastava. Mas ele pensava assim, não tem porquê. Então ele entendia o seguinte: vamos só perseguir os cristãos sob denúncia. Ou seja, se alguém denunciar o cristão, aí vai prender ou ele vai mandar matar. Fora isso, deixava livremente. Depois volta as perseguições. E as perseguições sempre tiveram. Mas a perseguição, eu olho por um outro ângulo. Eu olho pelo ângulo que a perseguição fez. Primeiro, os judeus, que eram cristãos judeus na época, eles queriam ficar pregando ali só em Jerusalém, só na região. Tipo assim, vamos ficar aqui só em São Gonçalo? Pô, aqui tem bastante gente, dá para pregar. Vamos ali no Catarina, vamos ali no Salgueiro, vamos ali na Praia da Luz, vamos no Vila Lage, vamos no Porto da Pedra, vamos no Coroado, vamos lá no Zumbi, vamos... E ficavam pregando só aqui na região, vamos em Itaúna, e ficavam só nisso. Vamos pregar aqui, vamos pregar ali, vamos ali na Laranjal, ficavam nisso. Vamos ali em Alcântara, a gente pega os panfletinhos da Claro, da Oi, da Vivo, mas vamos pregar o Evangelho. Então, o povo ficava assim, pregando ali na região. Com a perseguição, não. Tiveram que ir para Niterói, tiveram que pregar no Rio, tiveram que ir para... Começa a expandir o Evangelho. Senão ia ficar só naquela região. Então, a perseguição, ele acabou auxiliando, de um certo modo, a expansão do Evangelho. Como diz Jesus, ide pregai até os confins do mundo. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele queria que se expandisse no mundo todo. E para isso precisou da perseguição. Senão o Evangelho ia estar preso ali em Jerusalém. Vemos também que a perseguição, mais um comentário, para nós temos a liberdade
de pregar, por enquanto ainda temos a liberdade de pregar o evangelho, mas nós, em contato com a rede social e com a internet, nós temos visto pessoas pregando lá fora e sendo mortas, e continuam pregando. A perseguição também, um outro comentário, é que na perseguição foi filtrado quem era cristão e quem não era. Pô, você viu uma pessoa que ia pro Coliseu, para uma arena, convicto da palavra de Deus, o cara era cristão, pô. O cara estava preso. O Pedro foi preso e João, os bateram nele, açoitaram nele e falaram, ó, vocês não vão pregar mais a palavra de Deus. Eles saíram todo bobo e pregaram a palavra de Deus. Eles eram cristãos. Eles eram. Aí você vai falar, na igreja primitiva, eles eram perseguidos e estavam lá, ó, firme e convicto da palavra de Deus, que eles iriam para o céu e morriam pelo evangelho. Hoje é diferente? Hoje não é diferente. Você olha na África, pessoas que estão pregando evangelhos convictos, sendo decapitados ou enforcados, convictos do evangelho. Mesma coisa. Só que tem um filtro. Lá tinha os que eram convictos e o que abandonavam. Eu não sou cristão, não. Falava até em outro idioma. Eu sou muçulmano. Eu sou isso. Mudava até a religião dele, a questão do religare dele. Hoje também. Hoje você tem o cara que está lá na África e tem o outro que você deu uma apertadinha, pum, sai. Uma apertadinha, um beliscãozinho, já larga o evangelho. É o filtro. Sempre houve filtro. Sempre houve. Então, não é diferente. A igreja primitiva tinha o convicto e a igreja de hoje tem o convicto. A igreja primitiva tinha aquele que abandonava e hoje tem o que abandona. Abandona à toa. Então, assim, não vejo muita diferença. Claro, vamos ter em mente o seguinte, são cenários diferentes. O cenário era diferente. O cenário era diferente, tá? A sociedade era diferente. Tudo era diferente, tá? Só que sobe, desce, mas a gente tem que aprender, irmãos, que nada bom que dure para sempre e nada ruim que dure para sempre. Então a gente tem que aprender o quê? Administrar. Administrar. Então você tem a mudança de cenário. E a mudança de cenário, quando eu falo que mudança de cenário ocorre, ele ocorre quando? Mesmo você sendo perseguido, mesmo tendo problema, murmuração, queixa, a gente tem que entender do enfrentar problema, suportar aflição. Então eu não estou falando de esperar aqui, cheio de medo, escondido, para o cenário melhorar, o cenário mudar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de a gente aqui enfrentar o problema. Ou seja, eu estou no problema e vou enfrentar. E como eu enfrento isso? A gente tem que entender que quando nós estamos no Evangelho, alguém está conosco, que é Deus. Então você vai ter aqui o quê? Quando eu estou no problema, nessa aflição, eu tenho que ter convicção que, nós temos a garantia da palavra de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir. Somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele fala, no mundo tereis aflições, mas ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus, ele te coloca numa situação, com a permissão dele, mas sabendo, ele é meu servo, ele vai suportar. Estamos vivendo nesse momento, mas ele está dizendo, ele é meu servo, ele vai suportar. E dentro da situação em que nós estamos, nesse momento, toda ação, toda sustentação não é nossa. Então nós não passamos pelos momentos bons, nem pelos momentos maus, pela nossa própria mão, pela nossa própria força, mas na ação e na sustentação que vinham de Deus. Então tudo é permissão de Deus.
e tem a vontade diretiva dele. Então, assim, eu vejo que todo tempo de bonança, João e Pedro fizeram o coxo ficar de pé. Eles mesmos falaram, Deus que fez, eu não fiz isso. É através dele. Então, tempo de bonança, a partir do pão, eles não tinham as coisas dele, não tinham os comércios, não dividiam entre si, Deus que deu. Deus que deu. Tanto que na parte de queda, na parte de baixa, existiu um momento que alguns ali, Ananias e Safira, eles tinham os bens deles, venderam e esconderam. Aí foram fulminados. Então, assim, tudo vontade diretiva e vontade permissiva de Deus. Tudo dentro do propósito dele. Então, você via que tudo era feito de acordo com a vontade dele. Você tinha a saúde porque Deus permitiu. Você efetuava a cura porque Deus permitiu. Não é você que cura, é Deus que permite a cura. Para um propósito. E o propósito é feito para isso. Você é perseguido porque Deus permitiu para um bem maior. Para um bem maior. Então, assim, estamos vivendo um momento complicado. Mas tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão dele. Que venhamos a viver a igreja primitiva contemporânea. Então a gente fala muito se prender na igreja primitiva, a gente inerte. Ah, mas a igreja primitiva fazia isso, não divido nada com ninguém. A igreja primitiva orava pelo outro, não ora por ninguém. A igreja primitiva pregava o evangelho, não prega para ninguém. Meu amigo, então assim, não tem o que fazer. Isso não é igreja, é você, sou eu. Então assim, a igreja primitiva, o que ocorreu na época, é o que ocorre hoje, a mesma coisa. A mesma coisa. O Deus, para ele, entre igreja primitiva e hoje, segundos para ele. São segundos. A gente que distancia no nosso cronos, mas para Deus esses são segundos. Então assim, não se prenda à igreja primitiva. Seja você igreja primitiva. Continue fazendo o que você entende que a igreja primitiva fazia. Então faça hoje. Faça hoje. Amém, irmãos? Fica essa palavra. Que Deus possa falar melhor em cada coração. À noite, nós temos lá nosso culto às 20 horas. Está lá na direção do pastor e na pregação do pastor. E vamos continuar ligados. Peço a vocês aí. A igreja, ela não parou, irmãos. Eu tenho percebido a ausência de alguns irmãos online. A igreja, ela não está de férias, a igreja está trabalhando. Nós estamos aproveitando o recurso temporário. Então, continue no seu cotidiano eclesiástico. Quarta, culto online. Domingo de manhã, escola bíblica online. Domingo à noite, culto online. Continue no seu cotidiano. Amém, irmãos? Fica essa palavra. O pastor vai estar falando conosco à noite. Continue aí nos seus propósitos. Deus abençoe o seu dia. Amém, irmãos? Eu vou orar aqui e vou estar encerrando. Deus, mais uma vez te agradecemos, porque Tu és o Deus de Israel. Muito obrigado, Senhor. Tu permitiu a dispersão do povo para que pudesse pregar a Sua palavra. Bendito sejas o Teu nome. Continue guardando cada um na sua casa, protegendo. Bendito sejas Tu. Continua nos guardando, Senhor, dessa pandemia, da saúde, da imunidade, Senhor. Continua guardando nossas casas, nossa família. Continua guardando o pastor da igreja, a liderança. Protege ele. Protege a família dele. Bendito seja o Teu nome. Continuamos seguindo com temor a Tua palavra, porque a Sua palavra está se cumprindo. Nele não há sombra nem variação, porque Tu és o Deus de Israel. Continua nos guardando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até a noite. Deus os abençoe.